Bom dia, meu nome é Gisele, eu vou mostrar as melhorias do módulo tributário do BlueSoft RP. A primeira melhoria que a gente fez foi no SPED ECF gerar com o layout da versão de 2018. Tá? É o layout 005, onde no registro de mapeamento referencial do saldo inicial foi acrescentado os totais de débito e os totais de crédito de todas as contas. Tá? Anteriormente era mandado só o saldo inicial, o saldo final, agora eles querem a movimentação de débito e crédito também. No balanço patrimonial, tanto do lucro real como lucro presumido, também foi acrescentada a mesma informação de total de débito e total de crédito. No registro da conta da parte B, foi alterado dois campos que existiam com a origem e a descrição do lançamento da parte B. Ela foi removida do layout para esse ano e no lugar disso foi colocado o código padrão da parte B da tabela do SPED. No registro de outras informações exclusiva do lucro presumido, foi removido do layout campos da folha de pagamento quando é sujeita à alíquota reduzida. Essas foram as alterações do SPED ECF. Foi criado uma nova melhoria, que é o cadastro do CNO. O que aconteceu? Teve a instrução normativa 1845 de 2018, que instituiu o Cadastro Nacional de Obra. Esse cadastro nacional de obra, ele é obrigatório fazer pelas construtoras quando eles vão fazer uma obra numa construção, numa edificação. Eles colocam nesse cadastro qual é a obra, qual é o endereço, o que vai ser feito. Pode ser feito por uma construtora ou construtoras em conjunto. Tá? O que acontece dentro do BlueSoft RP? As notas fiscais de serviços, a partir de janeiro, vai vir a informação de se a construtora fez o cadastro nacional da obra ou não, e vem esse número na nota fiscal. Então, para poder ter essa informação no RP, a gente criou o cadastro nacional da obra, aonde lá no menu fiscal, cadastros, obras, a gente informa a descrição da obra, qual é o código CNO que a construtora mandou na nota fiscal e esse indicador de serviço, que pode ser uma empreitada total ou uma empreitada parcial. Com esse cadastro da obra realizada, quando eu for fazer o lançamento de despesa de um contrato do tipo tomada de serviço prestador municipal, ele vai me aparecer um campinho obra do lado do INSS para eu selecionar qual é o cadastro nacional desta obra. O que acontece? Essa informação ela se torna obrigatória somente para reformas de grande valor. E isso a legislação ela determina que são para a obra que o valor é superior 20 vezes o limite máximo do salário contribuição. Como esse limite muda todo ano, porque o salário mínimo muda todo ano, a gente criou um parâmetro lá no módulo fiscal, SPED, REINF, que determina qual é esse limite para exigir o CNO lá na despesa ou não. Então, se eu digitar lá R$112 mil, que é o limite de agora, ele vai exigir que a gente vincule na tela de despesa a obra quando o valor passar de R$112 mil. Se o cliente quiser sempre informar, ele pode vir digitar um valor menor, mas aí fica a critério dele usar essa limitação. Quando na nota de despesa eu informei que aquela nota teve um CNO vinculado, lá no SPED REINF, no evento R2010, ele gera separado o XML para o cadastro da loja, o cadastro da obra. Quando a nota não for informada, ele vai no cadastro da loja, como já é feito hoje. Benefícios fiscais. Outra melhoria que a gente desenvolveu foi o cadastro de benefícios fiscais para lançamentos de ajustes de crédito presumido. Esse benefício que a gente desenvolveu, ele é para geração de crédito outorgados na modalidade de percentual fixo. Então, o que acontece? Existem alguns produtos em que eu tenho esse crédito presumido determinado e que ele determina que eu posso me creditar de um percentual fixo de 7%, 5%, e esse cadastro permite eu fazer essa configuração. Então foi criado um novo cadastro de tipo de benefício para eu definir qual é o tipo de ajuste e em quais operações será gerado esse tipo de ajuste. Ele é acessado pelo fiscal, cadastros, benefícios e tipo de benefício. Lá eu vou determinar qual é o tipo de imposto, hoje a gente só tem a opção do ICMS, qual a UF a gente liberou apenas para São Paulo nesse momento.
certo? Eu determino se esse ajuste que eu vou gerar vai ser de outros créditos ou estorno de débitos. E eu vou determinar em quais operações eu vou criar esse ajuste. Se vai ser na venda a consumidor final ou na venda para cliente tipo revenda. Depois que eu defini o meu tipo de benefício, onde eu falei qual ajuste eu vou gerar e em qual operação eu vou gerar, eu vou fazer o cadastro do benefício fiscal. No cadastro do benefício fiscal eu vou determinar em qual loja e quais CFOPs e quais produtos eu vou gerar esse ajuste. Então, eu venho aqui, defino uma descrição, seleciono o meu tipo de benefício, então eu vou dizer, eu quero o tipo do benefício para consumidor final e vai ser nos CFOPs de venda. 5102, 6101, 2, eu vou selecionando conforme a minha necessidade. Ele traz toda a regra do ajuste do tipo do benefício e eu vou selecionar qual é a loja que vai fazer parte desse crédito presumido, qual a loja que eu optei em fazer esse crédito presumido. Coloco um período de vigência, porque eu posso ter um crédito presumido vigente somente no ano de 2019, por exemplo. E depois de selecionar a loja, eu vou determinar quais são os produtos que vão fazer parte dessa loja. Então eu posso vir, desse benefício, desculpa. Eu posso vir aqui e selecionar todos os produtos da farinha de trigo, por exemplo. Posso selecionar ele por NCM, como posso selecionar pelo código interno do produto e informando cada um. Quando eu for selecionando, eles na tela de benefício fica todos os produtos que eu selecionei que farão parte do benefício fiscal do crédito otorgado. O que acontece? Eu tenho a opção de tirar alguns produtos que podem não fazer parte desse benefício. Então eu posso ir selecionando, mas posso ir removendo também aqueles que vão ser exceção do benefício fiscal. Quando eu tenho esse benefício aprovado, ativado na minha loja, quando eu for selecionar que ele faz o benefício, o ajuste de crédito de um cliente tipo de revenda, ele gera automaticamente o crédito do benefício fiscal e vincula esse ajuste na escrita. Ele faz nota a nota o ajuste do crédito presumido daquela operação. Quando eu ativar que ele é para consumidor final, ele vai gerar o mesmo ajuste, só que somente na baixa da venda, quando eu for fechar o meu caixa. Ele verifica todos os produtos que fazem parte do benefício com o CFOP específico e gera um ajuste dos créditos que aquele caixa gerou naquele dia. Na tela da consulta de escrita de ajuste, a gente colocou a opção do tipo de benefício como filtro e na coluna, para eu saber que aquele ajuste é de um específico benefício fiscal. E demos a opção de imprimir essa tela em PDF ou planilha. Outra melhoria que a gente fez foi o tipo de guias estaduais por estado. Lá na Central de Tributos, hoje ao incluir uma guia, a gente renomeou o grupo GARI para Guias de Arrecadação Estadual. Quando eu seleciono uma guia de arrecadação estadual, quando eu vou fazer a inclusão manual, eu tenho hoje a opção do tipo de guia. Então, a gente colocou a opção do tipo de guia em dois lugares. Na inclusão manual, quando o usuário vai informar, ele seleciona o código de receita e vai aparecer o tipo de guia conforme o estado da loja. Ou quando eu estou cadastrando o meu tipo de receita, eu também tenho a opção de já determinar qual é o tipo de guia default daquele tipo de receita. Então, todos os clientes que tiverem lojas em códigos de receita diferentes de São Paulo, é interessante ir fazer a manutenção nessa tela para daí já facilitar na hora de incluir a guia. Quando eu incluo essa guia manual, na Central de Tributos, no tipo de guia, ele vai apresentar a guia conforme o estado. Então, cada estado tem o seu tipo específico. E é isso. Oi, pessoal, eu vou complementar algumas coisas do módulo contábil que nós desenvolvemos nesses 15 dias. Nós disponibilizamos a importação dos lançamentos contábeis de forma automática, ou seja, sem a intervenção do usuário. Quando um sistema X disponibilizar esse arquivo no diretório da máquina do cliente, ele vai poder configurar o robô BlueSoft Sync para que ele busque aquele arquivo e importe dentro do nosso RP de forma automática.
Se na importação o arquivo importado tiver erro de estrutura, nós vamos apresentar essas ocorrências através desse botão de ocorrências na importação automática. Clicando nesse botão, ele vai poder ver o detalhe, ou seja, vai poder ver a data de importação e o nome do arquivo que foi importado. Quando clicar naquele maisinho, ele vai abrir as informações das linhas e colunas que estão com inconsistências. Fazendo a correção, o arquivo pode ser importado de novo e aí ele vai passar pelo processo que já é hoje. Ou seja, ele pode salvar e aprovar ou aprovar diretamente o arquivo que foi importado. E aí os lançamentos vão aparecer na contabilidade. E nós melhoramos a questão da performance e incluímos filtros de consulta dentro do balancete. A carinha do balancete mudou, ela ficou dessa forma que está na tela, e os novos filtros para consulta de contas e valores aparecem aqui na primeira linha da consulta. Antes o atalho para buscar era o Command F ou Ctrl F, agora o usuário vai poder buscar pela essa primeira linha do relatório. E é isso, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos comercial e operações. A primeira melhoria se refere ao contrato de fornecimento, onde nós incluímos novas bases de cálculo para a fidelidade. Então, antes os acordos de fidelidade do contrato tinham apenas 3 bases de cálculo e agora foram incluídas outras bases de cálculo, assim como nós já temos hoje para o desconto financeiro. Então, explicando rapidamente quais foram incluídas, nós temos aqui o valor total dos produtos menos tributos recuperáveis, que nada mais é que o valor bruto dos itens pedidos, tirando os tributos lançados na nota, né, de ICMS, PIS e COFINS. O valor total dos produtos menos desconto comercial, menos tributos recuperáveis é equivalente ao primeiro, só que subtraindo descontos, e lembrando que esse desconto é o desconto da nota, né, desconto comercial. O valor total dos produtos menos desconto comercial, menos tributos do XML é semelhante ao anterior, só que os tributos estão sendo buscados do XML e não do lançamento da nota, né? O valor total dos tributos, menos desconto comercial, menos tributos do XML, no caso aqui nós temos mais tributos que estão sendo buscados do XML, além de ICMS, PIS e COFINS, tem a ST e o IPI. Temos também valor total da nota menos ST menos IPI, que nada mais é que o valor total líquido do item pedido, dos itens pedidos, tá? Tirando a ST e o IPI que foi lançado na nota. E o valor total da nota menos tributos do XML também o valor total líquido, né, dos itens pedidos, tirando os tributos do XML, ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI. E por último, o valor total da nota menos fundo rural retido, nada mais é que o valor total líquido dos itens pedidos, retirando o valor do fundo rural que foi retido. Outra melhoria realizada foi a emissão de nota fiscal na orientação retrato. Então, até a versão anterior, as notas que eram emitidas no RP, elas tinham a orientação paisagem, né, como padrão. E só era possível fazer desta forma. Então, agora criamos um parâmetro para parametrizar como que as notas serão emitidas. Se serão emitidas na orientação paisagem ou retrato. Então, uma vez que o cliente ele altere esse parâmetro, as notas que forem emitidas a partir dessa alteração, se ele alterar para retrato, elas serão emitidas nessa orientação. Lembrando que essa orientação é definida no XML, portanto as notas que foram emitidas antes dessa alteração continuarão sendo emitidas na orientação que foram definidas quando foram emitidas. Ok? Então, por exemplo, se eu mudar hoje para retrato, as notas de até ontem ainda estarão em paisagem. Somente as notas emitidas a partir de hoje que estarão como retrato. Outra melhoria realizada foi a totalização do peso bruto e líquido no pedido de compra. Criamos um parâmetro onde o cliente poderá definir se os totais de peso bruto e peso líquido serão demonstrados no preview de totalização do pedido e nas impressões simplificada e completa do pedido. Então, caso o parâmetro seja habilitado, nós temos aqui o preview de totalização, né, onde vai ser demonstrado no topo o total de peso bruto e o total de peso líquido, e por entrega nós vamos demonstrar também os totais de peso bruto e líquido. Então nós temos aqui no lado o peso bruto e líquido por produto e totalizado o total da entrega, né?
E aqui abaixo, total peso bruto e líquido por loja, também totalizando o total da entrega. Aqui nós temos a impressão simplificada do pedido, onde também serão demonstrados por entrega os totais de peso bruto e peso líquido. E no final também será demonstrado o total do pedido. Aqui nós temos a impressão completa, onde também será demonstrado por entrega o total de peso bruto e peso líquido, e também por loja. E no final, o total do pedido também, peso bruto e peso líquido. E também por loja. Lembrando que o peso bruto e peso líquido estão cadastrados no produto. Então nós temos aqui o cadastro unitário. No cadastro unitário é possível definir o peso bruto e peso líquido, e também no cadastro de caixa. Então, dependendo como o pedido está sendo feito, né, ou em unidades ou em caixas, é onde o sistema vai buscar os dados de peso bruto e peso líquido para calcular o total. Outra melhoria realizada é a parametrização do uso do frete FOB no cálculo da antecipação tributária do Mato Grosso. Então, para os nossos clientes do Mato Grosso, será possível definir por parametrização se o frete FOB será considerado no cálculo dos ajustes de antecipação tributária das mercadorias recebidas para apuração de ICMS e, consequentemente, para a composição dos custos. Então, esse é o parâmetro que nós criamos, onde por padrão estará desabilitado, e o cliente que deseja ignorar o frete no cálculo, ele vai habilitar. Outra melhoria realizada é o relatório analítico de vendas. Nós incluímos novas colunas relacionadas a verbas. Então nós temos aqui as colunas que foram relacionadas, incluídas, né? Nós temos a verba escoada, verba em sellout, custo sem verbas, lucro sem verbas, margem sem verbas e custo contábil total. Então, explicando cada uma delas, o valor da verba escoada é o valor da verba que foi escoada na venda. Esta verba se refere à verba que foi alimentada para o escoamento do resultado nas vendas, nos cenários de lançamentos de estoque de acordo sell-in, acordo para baixo de custo e entrada de bonificação altera custo. Ou seja, esses acordos eles alimentam um escoamento que nós vamos escoando, né? Esse valor de verbas vai sendo escoado nas vendas, né? E esses valores que estão sendo escoados é o que compõe a verba escoada. Todo movimento de venda que tiver escoamento, nós vamos somar nessa verba escoada. Para mais detalhes do escoamento, a gente, foi apresentado o escoamento na review de 9/10/2018 da versão 2015. Nós temos aqui também a verba em sellout. Então trata-se do valor do sellout que foi gerado nas vendas devido a acordos desse tipo que estiverem em vigor. Mas somente os movimentos de sellout que baixaram o custo comercial da mercadoria que serão considerados. Então, nesse exemplo que nós temos na tela, nós temos dois acordos em vigor. Um está baixando o custo e o outro não. Somente aquele que está baixando o custo, que eu frisei aqui em vermelho, é que será considerado no relatório como verbas em sellout. Custo contábil total é o custo contábil da mercadoria vendida, isto é, o custo contábil total das quantidades dos movimentos de venda. Então, por exemplo, aqui na tela nós temos uma venda e uma devolução que foi realizada. Esses movimentos, né, a quantidade multiplicada pelo custo contábil, que serão considerados como custo contábil total no relatório de venda. E as demais colunas é o custo sem verbas, que nada mais é que o custo líquido da mercadoria vendida, sem considerar a verba escoada e a verba em sellout. Então, ou seja, é o custo total líquido, mais a verba escoada, mais a verba em sellout. Lucro sem verbas é o lucro líquido sem considerar a verba escoada e a verba sellout. Ou seja, a venda líquida, que já tem no relatório, menos o custo sem verbas. E a margem sem verbas percentual é a margem líquida sem considerar a verba escoada e a verba sellout. Ou seja, o lucro sem verbas, que já foi falado acima, dividido pela venda e multiplicado por 100 para dar em percentual. E é isso, obrigado. Bom dia a todos, eu sou Fernanda e venho apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias nos módulos estoques e NFE. A primeira delas é o cancelamento da nota de entrada, né, que agora passa a não mais observar o parâmetro de faturamento. Então, até a versão anterior a 22401, esse parâmetro ele regulamentava o prazo de cancelamento, tanto da nota de entrada recebida, compra normal, como a nota faturada, né? E nós fizemos o desmembramento, de forma que esse parâmetro passa a considerar somente o prazo das notas que tenham sido faturadas dentro do RP e as notas que foram recebidas, desde que a duplicata não tenha sido quitada, vai poder efetuar o cancelamento a qualquer momento.
Se tiver sido quitada, já tem a validação que não permite esse cancelamento. Okay? E aqui é apenas um exemplo em que houve o cancelamento de uma nota após o prazo estipulado no parâmetro. A próxima melhoria é o inventário parcial criado a partir de área de vendas. Então, na inclusão do inventário de estoque do tipo parcial, foi adicionada a opção de inclusão de itens por área de venda. Você seleciona parcial e, uma vez habilitado essa configuração, então serão apresentados na tela de inclusão parcial de itens as áreas de venda configuradas no sistema, conforme o parâmetro também, se por produto ou por subgrupo. A partir desse momento, você pode ou arrastar a área de venda total, ou ainda abrir a área de venda e selecionar itens específicos dela, tá? Uma vez selecionado por área de venda, o agrupamento fica fixo sempre por área de venda. Então aqui é a inclusão dos itens, e aí a gente traz o exemplo, né, onde na parte superior temos os kits promocionais e as ilhas, ali seria a área de venda inclusa totalmente, e embaixo, no agrupamento produtos, são itens que foram selecionados aleatoriamente de diferentes áreas de vendas. No momento da geração de lotes, quando é selecionado uma área de venda total, então é gerado um lote para cada área de venda total. E quando é selecionado itens aleatórios, então vai ser uma única área de venda para agrupar todos os itens que foram inclusos aleatoriamente. E a parte de processamento, análise de inventário permanece inalterados, visto que o inventário por área de vendas é um facilitador da gestão da área de loja a partir das áreas de vendas cadastradas. É isso, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar a melhoria desenvolvida no módulo de logística nos últimos 15 dias. Então a melhoria que eu vou apresentar se refere ao recebimento de cargas, de notas fiscais e a sua relação com a data de emissão da mesma. Então anteriormente no sistema nós poderíamos receber notas com até 7 dias retroativos da data de emissão dela. Era um combo onde o usuário definia no máximo até 7. Então agora foi alterado, né? Agora é possível definir uma quantidade maior de dias de emissão retroativas e o limite agora é 60 dias retroativos. Então o usuário poderá informar, como no exemplo aqui, 45 dias. Isso implica no recebimento, na geração de carga, né? Na hora de gerar a carga de recebimento, como o parâmetro ele só buscava até no máximo 7 dias, agora ele poderá buscar até 60 dias, conforme definido no parâmetro. Então o usuário, ao criar, nesse exemplo aqui, ele está recebendo no dia 1 de abril uma nota que foi emitida em 2 de março. Então ele pode buscar essa nota e criar a carga e proceder ao recebimento. E é isso, obrigado. Bom dia a todos, sou a Ana Sheila, vou apresentar para vocês as melhorias e novidades realizadas pelo time financeiro nesses últimos 15 dias. Nós realizamos a melhoria de importação automática do movimento bancário, né, que agora, através da configuração do BlueSoft Sync, né, dos diretórios, o usuário pode disponibilizar arquivos, né, para importação do movimento bancário, e um robozinho vai fazer essa importação automática sem a intervenção do usuário. Para isso, nós criamos 2 novas permissões, que é a 2803 e a 2804, que desabilita a reimportação e a baixa de movimentos manual pelo usuário. Então lá no financeiro, importação e importação de movimento bancário, após a importação automática, esses movimentos podem ser visualizados nessa tela e eles vão ficar com status pendente ou divergente. Pendente, ele não teve nenhuma restrição na importação e o usuário pode seguir com a aprovação desse movimento. Então ele pode aprovar e salvar. E aí no momento dessa aprovação é gerado o registro lá no controle bancário. Quando tem alguma divergência no arquivo importado, essa divergência ela vai ser gravada e o usuário vai poder visualizar quais são as divergências para posterior tratamento de quem originou o arquivo de importação. Então, quando acionado a advertência, ele vai mostrar todos os problemas encontrados na importação do arquivo linha a linha, descrevendo para o usuário o que deve ser corrigido. E após correção dessas divergências, ele pode ser reimportado novamente. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias. E uma delas é na tabela de preço de venda, a tabela de vendas do módulo do Força de Vendas, é possível informar que uma tabela é referência.
Então essa funcionalidade ela tem como benefício você criar tabelas e ter uma referência para essa tabela sendo criada. Então, nesse exemplo aqui, ó, ela foi habilitada como tabela referência. Então, criei a tabela, coloquei os produtos, coloquei os preços, salvei e publiquei ela. Aí, ao criar uma nova tabela, é possível vincular essa tabela de referência nessa nova tabela que estou criando. Então, ao criar essa nova tabela, ele já carrega todos os preços e os produtos para essa nova tabela que está criando como referência da tabela anterior. Então, é carregado todos os produtos, todos os preços dessa tabela. Isso tem como benefício assim, você poder trabalhar com tabelas diferentes, com produtos iguais. Então eu posso ter duas tabelas com produtos que tenha na tabela referência e não tenha na tabela que eu acabei de criar, porque se eu alterar o preço da tabela referência, automaticamente ele vai criar uma nova versão para a tabela que está como referência dela. Porque hoje, como funciona o RP? Você tem que criar várias tabelas e entrar em cada uma e ir alterando o preço. Então, se eu entro na tabela principal e ponho o preço, ao publicar uma nova versão, essa tabela que está como referência dela, também será criada uma nova versão dela. Isso é facilitador para, caso queira clientes, trabalhar com tabelas diferentes. Foi também incluída a opção de, ao criar uma versão nova de uma tabela, aplicar um redutor de valor ou um acréscimo nesse preço. Então, hoje, a funcionalidade é o usuário colocar preço em cada produto. Então esse aplicador ele pode ir lá e colocar, eu quero colocar 10% em todos os produtos para essa nova versão. E esse aplicador facilita essa alteração de preço, tanto o acréscimo quanto a redução. Também foi incluída a opção de arredondar esse valor. O sistema olha para o parâmetro que tem do módulo de vendas, é exibido ali qual é o parâmetro que está habilitado hoje. Se ele aplicar, automaticamente a gente usa esse parâmetro como arredondamento para o preço. Então, hoje já é feito isso no pedido de compras, foi habilitada essa opção na tabela do Força de Vendas. Foi incluído também um link para o acordo de produtos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a tabela que está em rascunho, ela não está publicada. Então, ao lado da descrição do produto, tem um link para criar um acordo. O mesmo para o caso de tabelas publicadas, tem um link também. E aqui é o exemplo. Ao entrar no link, será listado o acordo caso tenha criado para aquele produto. No pedido do Força de Vendas, na aba de clientes, foi incluída uma funcionalidade para saber quais são as notas vinculadas àquele pedido de cliente. Então, nesse exemplo, nós temos 3 notas, uma está cancelada, uma está recusada e as demais não. Então, são listadas as notas de vendas e de devolução também. São todas as notas vinculadas àquele pedido de venda. Também foi criado um novo arquivo, que vai junto com o arquivo de balanças, que chama fraciona.txt. Nesse arquivo são incluídos os dados da loja que está sendo gerado aquele arquivo. Hoje são gerados outros demais arquivos que vai para a balança e esse será também incluído lá nessa pastinha que vai os arquivos. É isso, pessoal. Obrigado. Olá, vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do Bluesoft Intelligence dos últimos 15 dias. Nós adicionamos uma visão sobre os funcionários que estão em atividade. Então agora estamos facilitando aí a informação sobre quantos funcionários eu tenho em loja, quantos funcionários são do sexo masculino, quantos funcionários são do sexo feminino. Alteramos também o dashboard de análise de histórico do consumidor. Modificamos alguns gráficos, agora fica mais fácil visualizar qual foi o valor total gasto por consumidor, qual foi o produto que ele mais comprou, qual foi o lucro que eu obtive com esse consumidor específico. E também criamos um top 5, informando quais são os 5 produtos que esse consumidor mais compra e que tem uma maior margem lucrativa para a empresa. É isso. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, vou apresentar as melhorias e novidades do e-commerce. Bom, a primeira que nós realizamos é a cobrança de frete por faixa de CEP ou por raio de quilometragem. Então agora é possível fazer essa configuração, onde nós podemos informar a faixa inicial de CEP, a faixa final. O cliente ele pode colocar quanto será esse frete, né, nessa faixa especificada, tanto por faixa de CEP como por raio de quilometragem, né, por distância. Tá? Então tem as duas configurações aí. Se o cliente colocar uma faixa de CEP, né, ou um endereço que não esteja no raio de quilometragem que foi definido, vai aparecer a mensagem de endereço não atendido dentro do e-commerce. Outra melhoria foi a definição de prazo máximo para retirada ou entrega. Então a gente definiu agora, tem essa possibilidade que fica dentro do cadastro de loja, onde o cliente pode informar o prazo de agendamento de entrega ou o prazo de agendamento da retirada.
Então isso acaba limitando, né, esse espaço de tempo, porque às vezes o cliente fazia uma compra e ele programava a entrega para daqui a 60, 90, 120 dias e o mesmo para retirada. Então agora com esse parâmetro consegue fazer essa limitação. Também agora nós podemos tratar o marketplace na importação dos pedidos VTEX. Antes a gente não tratava isso, né? Então agora o cliente ele vai cadastrar o canal de venda que ele trabalha, né? Que vem isso no JSON, que ele envia, ele recebe da VTEX. Na hora da importação é destacado no pedido de venda, né? Como está lá embaixo, esse canal de venda que ele recebeu na importação. Se ele não encontrar nada, vai ficar em branco. Para ajudar na consulta dos pedidos de e-commerce, né, nós criamos esse filtro de canal de venda. Então ele vai ter esse filtro nessa busca dos pedidos. E também ele vai, né, nós criamos a variável de canal de venda para imprimir a informação nas etiquetas, tanto de picking quanto de pack. Tá? Então tem os dois modelos aí das etiquetas e tem lá em destaque essa informação do canal de venda. Obrigada.